Boa noite a todos e todas. Vamos dar início ao encontro síncrono do dia 16 de abril de 2024. É o encontro síncrono das 19h30. Agora já são 19h32. Inicialmente eu tinha mandado mensagem lá no grupo da turma, propondo realizarmos aí a revisão e tirarmos dúvidas das videoaulas 24 e 25. Entretanto, como é bastante coisa, é bastante conteúdo, e essas videoaulas, a 24 e a 25, elas são pré-requisitos para os projetos que vão iniciar em seguida, aqui nos projetos orientados. Então, muita coisa vai depender do que vamos ver aí nas videoaulas 24 e 25. Eu optei por vermos com mais calma, de forma mais tranquila, cada uma dessas videoaulas em um encontro síncrono. Então, no encontro síncrono de hoje, vamos fazer a revisão, vamos tirar dúvidas sobre os procedimentos da videoaula 24, tabela de atributos do shapefile, selecionar, preencher, concatenar, unir. Então, vamos revisar primeiro essa videoaula e no próximo encontro síncrono avançamos aí para a videoaula 25. Então, só reforçando o porquê, porque esses conteúdos são de extrema importância para vários procedimentos que vocês vão realizar nos projetos orientados aqui do módulo 4. Então eu vou usar aqui esse slide só para pegar aqui os pontos que foram abordados lá na videoaula 24. Primeiro vamos explorar alguns elementos da tabela de atributos no QGIS. Vamos selecionar feições pelo filtro de campo da tabela de atributos. Isso aqui eu tenho feito nos encontros síncronos anteriores. É um procedimento bem simples, ele é bem importante. Selecionar feições usando a expressão simples e com a condicional casing. Vocês vão ver que isso aqui tem muita utilidade. Criar coluna e preencher a tabela de atributos usando a calculadora de campo. Usamos bastante, né, quando a gente vai fazer edição ou mesmo preencher dados lá na tabela de atributos. É uma ferramenta muito útil. Concatenar campos, então unir aí textos de mais de uma coluna em uma coluna só, lá na tabela de atributos. Isso aqui também é muito importante. Como unir campo da tabela de atributos em um shapefile em outro. Então, às vezes, uma informação está na coluna de um shapefile, eu quero unir ela em outro shapefile. Eu vou mostrar como realizar esse procedimento, na verdade, revisar, né, como realizar esse procedimento. E, por fim, editar os parâmetros dos campos no menu processamento. Então, como esses procedimentos são de extrema importância, a ideia é a gente fazer aí a revisão deles hoje com mais calma, tirar aí todas as dúvidas e aí sim, no próximo encontro síncrono, avançarmos para a videoaula 25, porque lá na videoaula 25 vamos avançar aí para a integração de planilhas do Excel e também planilhas CSV no QGIS. Então, vamos fazer uma série de procedimentos, né, a partir de informações que vão estar no Excel e também em arquivos CSV. Por exemplo, o DataSUS, alguns órgãos disponibilizam os dados, você consegue pegar os dados nesse formato. Se ele tiver em um desses formatos, e se tiver algumas colunas em comum com o shapefile, nós conseguimos transformar esse dado, ou melhor, a gente consegue importar esse dado para um shapefile. Então a gente consegue gerar informação dentro do QGIS a partir de arquivos do Excel e de arquivos CSV. Só como eu disse, vou deixar para o próximo encontro síncrono. Então vamos para o primeiro ponto do encontro síncrono de hoje. Explorar alguns elementos da tabela de atributos. Eu já abri aqui no QGIS alguns dados. Eu abri aquele shapefile com os municípios brasileiros do ano de 2022. Percebam que eu fiz uma cópia do arquivo. Eu não estou usando aquele arquivo da base de dados, ó. Aqui, ó, municípios. Eu não estou usando o shapefile original para não danificar. Então eu abri ele aqui no QGIS. Depois eu cliquei lá em exportar, guardar elemento como, e eu fiz uma cópia. Depois eu abri lá do banco de dados do IBGE de 2021, aquele shapefile com os limites das unidades da federação, esse aqui, ó. Depois eu fiz duas cópias do mesmo arquivo.
Para o primeiro eu dei o nome de cópia 1 e para o segundo cópia 2. Então, esses são os arquivos que eu estou sugerindo aí vocês utilizarem para repetir os procedimentos dessa videoaula 24. Porque assim o banco de dados vai ficar intacto lá dentro do seu computador e você não vai danificar, não vai correr o risco de danificar esses dados ao realizar os testes. Então vamos para o primeiro. O primeiro passo aqui que vamos fazer, eu só vou desligar um pouco de dados aqui, é explorarmos a tabela de atributos. Como já venho mostrando nos encontros síncronos anteriores, para pegarmos aí a tabela de atributos de um shapefile, basta eu selecionar o shapefile. Vou agora clicar com o botão direito do mouse, arrasto o mouse até a opção Abrir tabela de atributos e em seguida eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Abrimos aqui a tabela de atributos. Existe a possibilidade de acoplar ela aqui na parte de baixo, ó, acoplar janela de atributos aqui na parte de baixo. Eu cliquei com o botão esquerdo do mouse e ele colocou a janela, né, a tabela de atributos, como se fosse um painel aqui embaixo. Então facilita, porque eu consigo visualizar os dados aqui na parte de cima da tela e eu também consigo visualizar simultaneamente a tabela de atributos. Então o primeiro passo, o primeiro procedimento é explorarmos aí a tabela de atributos. Aqui tem uma série de dados bem interessantes. Lá na videoaula, se eu não estiver enganado, eu faço a demonstração com o shape dos estados brasileiros. Aqui eu vou fazer com o shape dos municípios brasileiros. Suponha que eu selecionei esse município aqui, ó. Cliquei aqui no número 1, selecionei, fica lá no estado de Rondônia, aqui está a sigla. Ó. Caso eu queira aproximar da área, eu já venho mostrando nos encontros simples anteriores, eu posso usar essa ferramenta aproximar mapa. Ó. Então, selecionei e me aproximei da feição. Professor, Sim? a aula tá sendo gravada? É porque Sim. aqui não tá aparecendo para mim. Ah, então tá. Obrigado. Eu coloquei para gravar. Por nada. Obrigado por pedir para confirmar, que se eu tivesse esquecido, no final não conseguiria subir para o YouTube. Obrigado por fazer a confirmação. Então, esse é o primeiro passo. Eu vou repetir aqui como é que a gente abre a tabela de atributos. Agora eu vou fazer mais próximo do que é mostrado lá na videoaula. Eu vou pegar aqui o shapefile dos estados brasileiros, das unidades da federação. Vou pegar aqui a tabela de atributos, cliquei com o botão direito, arrastei o mouse até a tabela de atributos, vou acoplar ela aqui embaixo. Acoplei aqui na parte de baixo da minha área de trabalho, né? Bom, suponha que eu vou colocar aqui os estados em ordem alfabética. Ó. Suponha que eu selecione alguns estados aqui que estejam próximos. Ó. Amapá, Shift, segurei a tecla Shift e cliquei em Amazonas. Selecionei 2 estados. Ó. Suponha que eu queira, na verdade, inverter a seleção. Na verdade, eu só não queira selecionar esses 2 estados. Tem uma opção aqui que é bem legal, que é essa aqui, ó, inverter seleção. Quando eu clico nela, ó, deseleciona Amazonas e o Amapá e seleciona os outros. Então, essa ferramenta é bem legal. Para tirar a seleção, é só desmarcar aqui, ó, desmarcar todas as feições da camada, eu desselecionei. Às vezes eu quero selecionar tudo. Uma forma rápida é vir aqui na tabela de atributos e clicar aqui, ó, selecionar todas as feições. Então percebam que agora todas as feições com as 27 unidades da Federação do Brasil foram selecionadas. Para retirar a seleção, basta eu clicar aqui em desmarcar. Aqui tem algumas outras coisas bem interessantes. Eu vou selecionar agora alguns estados aleatórios. Ó, eles aparecem selecionados lá. Ó, 4 Acre, Alagoas, Amapá, isso, 4 unidades da federação. Elas estão selecionadas. Suponha que eu queira agora, se bem que elas já estão aqui na parte de cima. Deixa eu pegar na parte de baixo para facilitar. Eu vou pegar esses aqui. Ó. Suponha que, para facilitar a visualização, eu queira que eles apareçam na parte de cima da tabela de atributos. Basta eu vir aqui, ó, mover a seleção para o topo. Quando eu clico aqui, ó, as feições selecionadas vêm para a parte de cima. Então, essas ferramentas são bastante úteis. Às vezes eu quero me aproximar ó, da feição selecionada. Eu cliquei aqui com o botão esquerdo do mouse, aproximei da feição.
Então percebam que só usando aqui essas ferramentas básicas, ó, eu consigo fazer aí uma série de procedimentos, né? Uma série de seleções, aproximar, enfim, inverter seleção, mover seleção para o topo, tem uma série de coisas interessantes. Retirar seleção. E outra coisa bastante interessante, eu até deixei aqui um teste que eu estava fazendo para mostrar para vocês, é excluir colunas. Para isso, basta eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e alternar seleção, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, alternar modo de edição, ó, aqui. Cliquei com o botão esquerdo do mouse, agora habilitei todas essas camadas. Se eu clicar aqui, ó, novo campo, ele vai perguntar se eu quero criar uma nova coluna. Eu vou criar um aqui, teste, só para mostrar para vocês. Eu vou manter esse mesmo inteiro, tal, ok. Olha lá, eu criei a nova coluna. Se eu clicar nessa aqui, ó, excluir campo, vai aparecer essa janela com todos os campos, com todas as colunas disponíveis. Aqui eu clico na primeira que eu quero excluir. Se eu tiver mais de uma, eu vou clicando e selecionando. Eu não preciso apertar a tecla Shift. Eu só clico as que eu quero e seleciono. Suponha que eu queira excluir esses 4 campos aqui, ó. Agora é só eu clicar em OK e o QGIS excluiu para mim esses campos, essas colunas que eu tinha selecionado. Cliquei fora para não danificar o nome do Acre. Vou clicar aqui em alternar modo de edição. Ele vai perguntar se eu quero salvar as informações. Salvei. Então, essas informações, né, que aparecem aqui, como se fossem essas barras de ferramentas aqui na parte de cima, elas são bem importantes, né? Calculadora de campo eu vou mostrar depois. Essa aqui, formatação condicional, eu não estou mostrando ela agora, mas enfim, depois, caso queira, vocês podem também explorar mais para frente. Sim, pode falar. Oi, professor, desculpa, meu áudio não estava funcionando, daí eu tentei falar. Eu fiquei só com uma dúvida no início, quando você falou de fazer a cópia. Porque, assim, dos projetos que eu fiz no módulo 3, eu não fiz a cópia, exceto quando eu fazia a seleção de uma feição e criava um novo shape, sabe? Mas aí você falou que, tipo, seria interessante sempre a gente criar uma cópia para não danificar o original? É mais para videoaula 24 e 25, porque nós vamos mexer muito na tabela de atributos. Tá. É só para essas duas videoaulas, porque se vocês fizerem os procedimentos dessa videoaula diretamente aqui nos shapefiles, ó, aquele banco de dados do IBGE que a gente está usando aqui, aquele shape com os limites da federação, se você fizer diretamente aqui, e por acaso a gente cometer um erro, por exemplo, excluir uma feição, excluir uma coluna dessa, o seu banco de dados vai ficar com esse erro permanente. Aí só para as videoaulas 24 e 25, que vocês realmente vão fazer muitas alterações na tabela de atributos, é que por precaução eu estou recomendando que vocês façam cópia. Tranquilo? Tá. Na verdade, a minha dúvida surgiu porque eu virei e falei assim, mas será que então quando a gente faz o projeto, usa o shape e altera o shape, tipo, isso salva no banco de dados, no shapefile original? Sim. Não, né? Sim ou não? Toda vez que você abrir um shapefile e fizer uma alteração nele, salva no banco de dados. Nossa, não tinha essa ideia. A alteração é permanente. Por isso que às vezes os alunos fazem o módulo 3, 4, danificam muito o banco de dados, e aí quando vai executar um projeto, às vezes o shapefile dele não está igual o do banco de dados. Aí a orientação que a gente passa é: exclua o banco de dados, faça download novamente no site do IBGE para garantir que seja o dado original. Entendi. Bom, então na verdade o ideal era sempre fazer a cópia mesmo do shape que você está trabalhando, né? Primeiro passo assim. Se você for fazer só um layout de impressão, se você for mexer só na simbologia, se você for mexer só na composição, não é necessário. Agora, se você for alterar a tabela de atributos, aí sim é recomendável. Porque a chance de você danificar, quando você está aprendendo, né? A chance de você danificar o banco de dados é alta.
Tá. Mas até Pode ser que eu tenha agora, feito alguma coisa, mas pode, né, talvez não, porque. não, mas assim, se você tiver feito, tranquilo. Porque na hora que você for Tá. usar o Shapefile nas próximas aulas, nos próximos projetos, você vai perceber que o banco de dados que você está usando não está igual ao da videoaula. Uhum. Aí, nesse caso, um dos procedimentos é fazer download novamente lá do banco. Se tiver danificado muito mesmo o banco de dados, aí é fazer download novamente. Ah, legal. Tá bom. Ou substituir o shapefile danificado. Mas uma orientação que eu já tinha passado também, ó, eu vou só abrir aqui o banco de dados pelo o navegador aqui, ó, só para mostrar. Eu sempre estou orientando vocês deixarem também a pasta zipada, ó. Aqui do IBGE, ó, eu Uhum. deixo aqui Eu zipado, deixei. porque vira e mexe eu Uhum. danifico. Aí quando eu danifico o shapefile, um procedimento rápido eu venho aqui, jogo na lixeira preventivamente e venho aqui, descompacto novamente a pasta e deixo um banco de dados Uhum. não danificado. Perfeito, perfeito. Fiquei na dúvida. E, professor, mais uma coisa. Algumas coisas, assim, dos shapefiles, tem alguns títulos que eu confesso, assim, que eu fui fazer o exercício, até queria utilizar, mas eu não sabia o que era para colocar na legenda da melhor forma. E aí eu não sei onde a gente pode encontrar, por exemplo, eu fiquei na dúvida do que é uma unidade rural isolada, ou o que é considerado uma vila, que eram, por exemplo, né, para a gente fazer um exercício de projeto de pontos. Uhum. Aí eu até fiquei na dúvida, como é que será que eu encontro, de repente, o que seria o significado, porque eu entendo quando a gente coloca na legenda, é uma nomenclatura mais, assim, mais acessível, né, mais comum, não tão técnica, vamos pensar assim, né. Sim. Então, eu fiquei nessa dúvida, assim, com alguns títulos. Às vezes, deixa eu ver se eu localizo um aqui. Às vezes tem alguma informação na tabela de atributos. Eu não sei se é o caso. Deixa eu só pegar aqui. Ah, tá. Olha lá, aqui, às vezes é um povo. Aqui ó, tem algumas informações, ó. Por exemplo, essa aqui, ó, Santo Antônio, Povoado. é um povoado. Provavelmente deve ser um povoado muito pequenininho. Aqui, ó, outros aglomerados. Às vezes é assentamento rural, ó, povoado. Entendi. Às vezes, na tabela de Porque atributos, tem a informação. entendi. Porque aí eu acabei utilizando tipo usina hidrelétrica, né? E aí separei Tranquilo, por tipos, tipo que era termoelétrica e hidrelétrica, e tipo colori diferente, sabe? Achei que entendi. aí foi isso que eu fiz. Não, Assim, tranquilo. para fazer o exercício de pontos. Não, sem Mas nossa, problema. agora que eu lembrei que eu esqueci de colocar dois elementos, vou ter que refazer e colocar de novo lá na aula. Não, mas tranquilo. Assim, o importante é primeiro vocês explorarem esses bancos de dados para vocês entenderem, né? O conceito básico é bem simples: ponto, linha, polígono. Depois, para vocês começarem a explorar as informações que vem na tabela de atributos. Aqui tem um monte, tem muita informação que a gente consegue explorar. Nesse caso aqui, ó, tem mais de 13 mil feições, ó, 13 mil pontos. Então, Uhum. todos aqueles povoados, aquelas aglomerações rurais, às vezes uma casa muito próxima das outras, forma um aglomerado, um povoado, às vezes é distrito também, não sei se tem aqui o termo distrito. O IBGE mapeia e gera na forma de arquivo de pontos, porque às vezes é tão pequeno que ele não consegue representar isso na forma de polígono. Ou na visualização a nível de Brasil é difícil de representar. Mas nesse Entendi. caso aqui, ó, gerar uma legenda para 13.507 é quase inviável, né? Aí talvez, se usar esse aqui, ó, tipo de aglomerado, talvez consiga fazer uma legenda. Foi isso mais ou menos o que eu fiz nas termoelétricas. Ela acabou dividindo em três tipos principais: térmica, hidrelétrica e outros. Ela classificou em três. Daí eu achei Não, interessante, assim. tranquilo, tranquilo. Ok, Tá eu ótimo. consegui explicar então o porquê da cópia. Perfeito, professor. Gratidão. Obrigada. Por nada. Então, vocês explorarem essa parte aqui de cima como se fosse. É muito, muito parecido com a barra de ferramentas, se bem que não é exatamente uma barra de ferramentas, ó, mas é muito parecido com essas barras de ferramentas aqui de cima.
vocês explorarem, identificarem o que cada uma delas faz é legal. Alguma delas a gente não vai chegar a ver. Por exemplo, a gente não, praticamente não vai explorar isso aqui, ó, ações, formatação condicional, a gente não vai usar. As que nós mais vamos utilizar vão ser essas aqui, ó. Selecionar feições usando uma expressão, vamos usar. E essa aqui que é muito importante, ó, abrir calculadora de campo. Então, a calculadora de campo, por meio dela, a gente consegue realizar muitos procedimentos. Se bem que no curso eu vou restringir para uma quantidade menor, porque o curso é só a parte básica, né? Mas aqui nela tem procedimentos para intermediário, para avançado, é uma quantidade gigantesca de possibilidades. Ao longo desse encontro síncrono, eu vou mostrando um pouquinho de cada um para vocês. Então, essa parte inicial ela é muito importante, tá? Procurem explorar, procurem selecionar, desselecionar, que por aqui é fácil, porque nas primeiras videoaulas eu mostrei por aqui, né? Você pega essa ferramenta, tem que selecionar aqui o shapefile, clica, shift e vai selecionando. Às vezes é chato, dependendo da escala que você estiver aqui, você não consegue selecionar direito, aqui tira a seleção. O que eu queria mostrar para vocês é que por aqui também vocês fazem o mesmo procedimento, ó, Shift no teclado, vou selecionando as feições que eu quero. Só que além dessa seleção manual, eu vou mostrar para vocês que tem outras opções, outras formas, outras maneiras de fazermos a seleção. Então, depois de explorar os elementos básicos da tabela de atributos, aqui eu queria que vocês, quem está começando agora no QGIS, realmente se debruçassem, explorassem, aprendesse, fixasse bem essas ferramentas que são simples, mas são importantes. A próxima é selecionar feições pelo filtro de campo da tabela de atributos. Esse procedimento eu já tenho mostrado nas videoaulas, nos encontros simples anteriores. É um procedimento bem simples. Você vem aqui embaixo, ó, mostrar todas as feições. Deixa eu abrir novamente a tabela de atributos, né? Primeiro você vai selecionar o shapefile que você vai fazer o procedimento. Deixa eu só dar um zoom para ele aqui. Vou pegar agora a tabela de atributos, ó. Abrir tabela de atributos, vou acoplar. Então, fiz novamente o procedimento para vocês irem acostumando, acessar a tabela de atributos. Agora, o próximo passo, eu venho aqui onde está a opção mostrar todas as feições. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse nessa setinha. E aí eu vou arrastar o mouse sem clicar em nada até essa opção filtro de campo. E aqui eu vou escolher qual coluna eu quero filtrar. Eu vou escolher a coluna nome. Então, eu vou clicar aqui agora com o botão esquerdo do mouse. Quando eu seleciono o campo, a coluna selecionada, o campo selecionado aparece aqui na parte esquerda. Aqui eu consigo digitar agora o nome, né, que aparece aqui na coluna da feição que eu quero. Por exemplo, Acre. Uma coisa importante, quando eu digito a primeira letra, às vezes já aparece aqui em cima. Ó. Só que quando é município, é importante, se tiver acento, colocarmos acento, se tiver letra maiúscula, colocarmos letra maiúscula e por diante. Eu estava fazendo uns testes mais cedo, às vezes tinha acento eu não colocava e ele basicamente não selecionava. Mas enfim, vamos procurar colocar exatamente da forma que eles colocam aqui, né? Às vezes, ó, digita a primeira letra já aparece, é Acre, eu venho aqui e clico no botão esquerdo. Depois dou um Enter no teclado, selecionei a feição. Para selecionar a feição agora, ó, na verdade eu filtrei a feição, né? Agora, para selecionar, eu cliquei aqui no umzinho, ó, do lado do Acre. Para aproximar da feição, aproximar da feição. Então, às vezes, eu quero selecionar rapidamente, identificar se é a área que eu quero. Vou tirar aqui e agora eu vou mostrar para o município. Ó. Município tem mais informações, né? Lá na tabela de atributos, ó, eu vou pegar aqui a tabela de atributos, vou mostrar para vocês. Tem 5.572 aqui nesse shapefile do ano de 2022. Às vezes eu quero selecionar, por exemplo, um município específico. Então, filtro de campo, nome do município. Agora aparece aqui do lado. Ó. Eu vou digitar Ipiranga. Ah lá, apareceu Ipiranga de Goiás aqui. Ó. Ipiranga de Goiás. Cliquei com o botão esquerdo do mouse, selecionei. Enter, depois que ele aparece aqui o nome, ó, no final o cursor está piscando, eu dou um Enter, ele filtra para mim, dentre os 5.572, exatamente a feição que eu quero.
Para me aproximar dela, ó, seleciono ela e clico aqui, aproximar linha da feição. Ó. Então, eu dei um zoom e primeiro eu filtrei, depois eu selecionei e me aproximei da feição. Então perceba que é um procedimento bem rápido, bem simples, né? Então esse procedimento ele é muito importante. Procurem treinar bastante, procure selecionar o município que você mora, realizar esses procedimentos aí para vocês fixarem, terem aí facilidade na realização dele, né? Uma outra coisa muito importante é selecionar feições usando expressão, né? Tanto a expressão simples como a condicional case. Na verdade, tem um monte de opções. Eu vou usar aqui o Shapefile com os municípios brasileiros. Deixa eu só tirar aqui agora. Ó. Tirei o município de Ipiranga de Goiás. Mostrar todas as feições. Voltei para onde estava ó, inicialmente. Vou dar um zoom aqui para o Brasil todo. Ó. Pronto. Suponha que eu queira usar essa ferramenta aqui, ó, selecionar feições usando a expressão. Eu vou clicar nela. Suponha que eu queira selecionar usando uma expressão. Assim, eu vou mostrar só uma. Aqui eu vou mostrar, tá aqui em condicionais. Eu só vou mostrar case. Essa aqui, caso, né? Mas olha a quantidade que tem só dentro de condicionais. Aqui embaixo, ó, tem várias outras, ó. Olha a quantidade, né, de coisas aqui para baixo. Tem matemática, tem um monte de coisas para cá. Eu só vou mostrar uma para vocês terem uma ideia do potencial. Mas aos pouquinhos, a partir do momento que vocês dominarem essa, caso vocês precisem de outra, vocês mesmos podem avançar aí para conseguir, né, dominar as demais. No caso, ó, eu vou só fechar aqui e abrir novamente, vou começar do zero. Então, eu vou pegar aqui novamente, ó, dentro da tabela de atributos dos municípios brasileiros, essa opção aqui, ó, selecionar feições usando a expressão. Aqui eu vou só encolher um pouquinho essa janela, porque ela está um pouco grande, para facilitar aí a visualização. Né? Então, vou deixar ela aqui no cantinho. E agora eu vou inserir a primeira expressão, né, para a gente fazer aí a seleção. Às vezes, eu quero fazer a seleção usando um condicional. Então, eu vou clicar aqui em condicionais, caso. Cliquei duas vezes com o botão esquerdo do mouse e joguei a expressão para cá. Depois que a expressão está aqui, ó, eu só vou substituir isso aqui, ó, a condição. Agora eu encolho, vou lá em campos e valores, ó, aqui eu estou acessando novamente a tabela de atributos ó, do Shapefile. Suponha que eu queira selecionar os municípios brasileiros, vou usar a área aqui primeiro para mostrar para vocês. Os municípios brasileiros que tenham mais de 100 mil quilômetros quadrados. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, mas agora ficou muito pequenininho, né? Deixa eu ver se alargar, só para facilitar a visualização. Eu vou clicar aqui em área, na verdade vou ter que voltar aqui para conseguir ver, ó. Eu vou vir aqui em área, ó, com a condição selecionada, eu clico duas vezes com o botão esquerdo do mouse aqui em cima de área. Então eu adicionei a primeira condição, né? Eu vou acessar as informações desse campo, dessa coluna, a área em quilômetros quadrados. Depois, eu vou agora, lá no meu teclado, eu vou procurar aquele sinal de maior que. Então, eu localizo ele e digito o sinal de maior que. E depois eu digito o valor que eu quero. Por exemplo, maior que 100 mil. 1, 2, 100 mil, 1, 2, 3. Pronto, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Maior que. Só ver se aqui tem que ficar junto. Ah, não, é que a expressão ainda está incompleta. Para aí. E aqui embaixo, ó, resultado, eu devolvo novamente aqui. Ó. Então, basicamente, eu disse para ele, caso ou quando na coluna a área quilômetros quadrados for maior do que 100 mil, então, lá na coluna a área quilômetros quadrados, você vai selecionar isso para mim. Fim. É como se eu estivesse dizendo isso aqui para o QGIS. Quando vai dar certo, já aparece essa pré-visualização aqui. Para a feição com esse número é nulo. A área é menor do que 100 mil. Para selecionar, eu clico aqui, ó, selecionar feições. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse.
Quando eu faço isso, ó, já aparece a mensagem aqui em cima para mim, ó. 4 feições foram selecionadas. Se eu quiser me aproximar delas, ó, eu clico aqui nessa opção, ó, aproximar o mapa às linhas selecionadas. No Brasil, ó, deixa eu pegar aqui novamente a tabela de atributos, ó. Ah, já está aqui embaixo. Deixa eu clicar aqui e vou marcar a opção mostrar feições selecionadas. No Brasil, nós temos apenas 4 municípios com mais de 100 mil quilômetros quadrados. Suponha que eu queira agora alterar isso aqui, ó, de 100 eu queira colocar 50 mil quilômetros quadrados. Vamos ver quantos municípios brasileiros têm mais de 50 mil quilômetros quadrados. Eu clico aqui em selecionar feições, ele alterou a seleção aqui para mim, ó. O Brasil tem 17 municípios com mais de 50 mil quilômetros quadrados. Então são municípios muito grandes, ó. E praticamente a maior parte deles localizam-se na região norte. Eu posso inverter também a expressão, ó. Eu posso substituir isso aqui, ó, para menor que. Cadê? Menor que 20 quilômetros quadrados. Vamos ver se tem essa opção. E aí ele dá o retorno para mim nessa coluna, área em quilômetros quadrados. Selecionar a feição. Tem 8 feições. Ela não vai aparecer aqui no mapa, porque são áreas muito pequenas. Então a manchinha, ela deve estar, por exemplo, Fernando de Noronha, ó, é muito pequenininha. A largura do traço não permite eu ver o amarelo da seleção, mas ele selecionou. Então, no total, ó, dos 5.572, no Brasil temos 8 municípios com menos de 20 quilômetros quadrados. Então, às vezes, você quer selecionar, né, algumas feições dentre várias, com características específicas, vocês podem fazer dessa forma. Eu vou apagar aqui agora e vou selecionar, fazer um procedimento que alguns alunos queriam fazer, por exemplo, selecionar os municípios do seu estado. Você consegue fazer por aqui, ó. Caso. Aí, nesse caso aqui, ó, deixa eu só voltar aqui, eu vou tirar a seleção, deixa eu desfazer essa seleção. Vou deixar aqui mostrar feições selecionadas, se tiver ele já aparece. Deixa eu voltar lá novamente, ó. Eu adicionei lá novamente caso, joguei a expressão aqui para o campo de expressão. No caso, o que eu quero selecionar agora é os municípios que possuem a mesma sigla. Por exemplo, eu vou digitar aqui, ó, caso, seleciono aqui condição, volto ali em campos e valores. Agora eu quero usar o nome dos municípios, essa coluna aqui, ó, nome dos municípios. Ó. Nome dos municípios é igual, acho que eu tenho que colocar entre aspas simples, Goiás, GO, fecha aspas simples. Then, então, selecione aqui em resultado, lá na coluna nome dos municípios. Deixa eu ver se a expressão ficou certa. Acho que eu tenho que dar um espaço. Aspas simples. Ah lá, deu certo. Eu tinha colocado aspas duplas. Então, ó, suponha que eu queira selecionar dentre os 5.572 feições, municípios, as que possuem sigla aqui na coluna sigla de Goiás, GO. Então eu primeiro inseri a condicional caso, depois eu substituí aquele campo lá da condição pelo nome dos municípios, que é a coluna onde eu quero fazer a busca. Depois eu coloquei igual aqui ó, no campo, na expressão, né, aqui na janela. Depois, espaço, aspas simples, a sigla, fecha aspas simples. E aqui no final, em resultado, eu substituí a palavra resultado novamente pela coluna nome município. Eu vou clicar aqui em selecionar e vamos ver se ele vai selecionar. Eita, peraí, ele deu erro. Então vamos de novo, vamos fechar tudo aqui e vamos começar do zero. Deixa eu colocar todos aqui, ó. Pronto. Vamos de novo. Ó. Expressão, eu vou lá em caso, condicional. Então, caso. Seleciono aqui novamente, ó. Vou agora em campos e valores, cliquei com o botão esquerdo do mouse. O nome do município seja igual, aspas simples, GO, fecha aspas simples. Então, lá no resultado, também na coluna. Eu estou arrumando errado, é sigla. Desculpem, ó. Olha o erro meu aqui, ó. Sigla.
ponto, sigla igual a Goiás, agora sim, aspas simples. Eu estava dando erro porque eu joguei as colunas erradas, ó. Sigla, agora sim, eu acho que vai, ó. Selecionar feições. Ele selecionou 246 feições. Vou jogar aqui agora, ó. Mostrar feições selecionadas. Vou aproximar. Ele selecionou apenas os municípios do estado de Goiás. Vou fechar aqui a tabela de atributos e vou novamente. Vou fazer de outro estado, ó. Vou começar do zero. Aproximar aqui para o Brasil inteiro. Eu vou fazer para os municípios do Mato Grosso. Então, vou pegar novamente aqui a tabela de atributos. Ó. Na hora de abrir, eu estou clicando duas vezes sem querer aqui. Vou acoplar aqui embaixo para facilitar a visualização. Eu vou pegar aqui novamente, ó, selecionar feições usando a expressão. Cliquei com o botão esquerdo do mouse. Eu venho aqui em condicional, caso, joguei aqui a expressão para o campo de expressão. Selecione aqui a palavra condição em inglês, ó. Depois eu encolho aqui, cliquei com o botão esquerdo do mouse, clico aqui com o botão esquerdo, campos e valores, venho aqui em sigla, cliquei duas vezes com o botão esquerdo do mouse e substituí por sigla, aquela palavra condição em inglês. Venho aqui agora, ó, igual, agora eu vou colocar aspas simples, eu estou usando aqui do teclado, aspas simples. Agora eu digito a sigla do Mato Grosso, é MT, né? Mato Grosso, fecha sigla, fecha com aspas simples. Seleciona a palavra resultado, ó, deixo selecionado e clico novamente sigla UF. Ele substitui a palavra result em inglês para sigla UF. Aqui já aparece nulo, significa que a expressão deu certo. Quando eu clicar aqui em selecionar feições, ó, é nulo porque para essa feição 11.00015 não tem a sigla MT, é outra. Então o resultado para essa expressão, para essa feição é nula. Quando eu clico aqui, ó, apareceu aqui para mim. Tem 141 feições. Ó. Volto aqui no QGIS. Vou pedir aqui para mostrar as feições selecionadas. Ó. Então tem 141 feições dentre as 5.572. Então esse procedimento ele é bem importante, ou melhor, facilita muito o trabalho quando eu tenho, por exemplo, uma quantidade de feições agrupadas por um dado em comum, no caso aqui a sigla. Então, com base na sigla desse shapefile, eu consigo selecionar rapidamente os municípios de qualquer estado brasileiro. E o procedimento realmente é muito rápido. Suponha que eu queira agora substituir a fórmula aqui, ó, de Mato Grosso. Eu vou colocar agora Amazonas. Vamos ver se ele substitui rapidamente. Ó. Já substituiu. Ó. 62 feições. Ó. Olha lá, agora eu selecionei as feições do Amazonas. Suponha que eu queira agora de Santa Catarina. Só venho aqui, ó, substituo. Santa Catarina é SC, né? Selecionar feição. 295 feições selecionadas. Ó. E aqui já vai aparecendo as selecionadas, porque eu deixei aqui marcado mostrar feições selecionadas. Clico aqui em aproximar, ó, ele mostra para mim os municípios de Santa Catarina. Então, esse procedimento, ele aparenta ser muito simples, mas ele tem aí uma série de utilidades. Tem muitas utilidades mesmo, né? Tem muita importância. Tem um outro procedimento que eu treinei aqui, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, que é usar a expressão para fazer a seleção simples. Mas se bem que tá lá na videoaula e na verdade eu vou complicar algo porque por aqui é mais fácil. Ó. Eu acho que por enquanto eu não vou fazer para não complicar. Deixa eu só tirar a seleção. É quase a mesma coisa que você vir aqui, ó, filtro de campo, digitar aqui o que você quer, ó. Ipiranga, por exemplo, opa, Ipiranga, e selecionar por aqui, ó. Depois dá um Enter, selecionar. Só que tem como você fazer isso aqui pelo campo de expressão. Você consegue usar uma expressão, não lembro se é aspas simples ou compostas, mas lá na videoaula eu explico. E você também consegue digitar aqui, ó, e selecionar. Já falei, deixa eu fazer, né? Deixa eu ver se é aspas simples ou se é a Ipiranga de Goiás. Deixa eu ver se é simples ou se é a outra. Ah lá, já apareceu. Ó. Selecionar. Ah, ele não encontrou. Deixa eu ver se é a composta. De qualquer modo, eu explico lá
Se bem que ela já está aparecendo ali, né, na tabela de atributos, ó. Agora expressão inválida. Ah, não, peraí, acho que eu lembrei, peraí. Aqui, ó. Campos e valores, nome, igual. E agora aqui eu acho que é aspas simples. Só que o nome tem que ser igualzinho mesmo o que está o que está aqui na tabela de atributos, né? Se tiver acento, tem que ter acento. Quando eu clicar aqui, ó, agora sim, selecionei uma feição, ó. Então, eu também consigo selecionar a feição por aqui, né? Por meio de expressão, ó. O município selecionado aparece aqui, ó, na tabela de atributos. Suponha que eu queira selecionar agora um município. Ah, dá um zoom. Clico aqui, ó, me aproximei. Suponha que agora eu queira selecionar um município de Ceres. Aí eu posso substituir aqui, ó. Opa. Ceres. Pronto. Aí tem que clicar aqui, ó, selecionar feições. Olha lá, uma feição selecionada. Aqui ele não está aparecendo, ó. Deixa eu só colocar aqui. Ah, agora sim, mostrar feições selecionadas. Porque aqui eu tinha pedido para pesquisar por Ipiranga, ele fica com o filtro. Ah lá, selecionei séries, me aproximar, aproximei. Ah, eu quero selecionar águas lindas. Ó. Depois que você insere a expressão, você só tem que digitar o nome correto. Ó. Águas lindas. Eu não sei se tem de Goiás aqui na tabela de atributos. Águas Lindas de Goiás. Deixa eu ver se ele vai selecionar. Ah lá, selecionou. Realmente Águas Lindas de Goiás. Ó. Tem que ser exatamente o termo que está aqui. Vou pedir para aproximar. Ó. Águas Lindas está aqui do lado do Distrito Federal. Então, é um procedimento bem simples, mas muito útil. Às vezes, precisamos aí fazer uma seleção, né? Identificar uma feição rapidamente. Por aqui, por esses procedimentos, vocês conseguem fazer. Então, na videoaula 24, vocês saberem usar pelo menos essa condicional case, caso, é muito importante. Tanto por meio da expressão simples, quanto daquela condicional, né? Então procurem treinar bastante para vocês conseguirem utilizar no dia a dia e também nos próximos projetos vocês vão precisar, né? Bom, o próximo passo é criar coluna, preencher a tabela de atributos usando a calculadora de campo. Então, na verdade, nós temos aí várias maneiras de criar coluna. Eu vou mostrar basicamente duas. Uma é manualmente e a outra pela calculadora de campo. Às vezes, o procedimento que eu quero realizar, agora só vou mudar aqui o shapefile, vou desligar os municípios, vou pegar aqui regiões do Brasil 1. Às vezes eu quero pegar aqui esse shapefile, eu vou abrir aqui a tabela de atributos dele, ó, e a partir desse shapefile, eu vou acoplar aqui embaixo, gerar uma nova coluna. Aqui eu tenho os estados brasileiros, as unidades da federação. Suponha que eu queira criar uma coluna chamada regiões brasileiras. Então, eu posso criar uma nova coluna por aqui, ó, alternar modo de edição, cliquei com o botão esquerdo do mouse. Eu venho aqui, ó, novo campo, vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse novamente, e aqui eu digito o nome, ó, região. Lembrando que para o nome da coluna, aqui pode ter título, acento, letra maiúscula. Aqui eu vou colocar texto string, e o comprimento aqui eu vou colocar pelo menos 80 caracteres para caber mais coisas na coluna. Agora sim eu vou clicar em OK, ele já criou uma nova coluna. Para salvar, é só eu clicar aqui, ó, salvar alterações, ele salvou para mim. Eu vou clicar aqui em alternar modo de edição e vou encerrar. Agora, suponha que eu queira digitar nomes nessas colunas. Uma maneira é digitar manualmente, mas é muito demorado, dependendo do que eu for fazer. Uma outra maneira é usar a calculadora de campo. Então, nós vamos usar ela agora pela primeira vez. Para isso, eu vou selecionar aqui manualmente, ó, os estados da região norte. Ela já foi o Acre. Agora eu vou apertar a tecla Shift. Opa, não é Shift, é Ctrl. Para aí. Ctrl. Agora o Amapá. Vou procurar o próximo da região norte, o Amazonas. Com o Ctrl selecionado, eu já selecionei. Cadê os outros? Pará. Roraima. Rondônia tá para baixo. Rondônia. Roraima. Tá faltando Tocantins, né? Tocantins. Confiro aqui se eu selecionei todos. Selecionei. Agora sim, ó, eu venho aqui na calculadora de campo, ó,
Vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. Como eu já criei o campo, eu vou clicar aqui agora, ó, atualizar um campo existente. Eu clico aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse e seleciono região. Então eu quero que ele digita para mim aqui, atualize o campo região apenas para essas 7 feições selecionadas. Deixa eu só ver se eu lembro de cabeça. Eu vou digitar aqui aspas simples e região norte, aspas simples. Eu acho que é isso. Já apareceu aqui, ó, deu certo. É as aspas simples mesmo. Ó. Coloquei aspas simples, ok. E olha o que ele vai fazer, ó. Para as feições selecionadas, são 7 feições, ele digitou de uma vez só para mim a palavra norte em todas elas. Eu vou clicar aqui em salvar, vou encerrar aqui a edição, ó, e vou pedir agora para ele colocar aqui, ó, a mover a seleção para o topo. Ó. Ah lá, então agora eu já criei uma nova coluna e essa coluna representa, para essas feições, né, representa a região norte. Agora eu vou retirar aqui a seleção, ó, vou colocar aqui em ordem, em ordem alfabética, já joguei essas para baixo para facilitar a seleção. Ó. Só cliquei aqui com o botão esquerdo, ó, joguei lá para baixo. Vou fazer agora para a região Nordeste. Selecionei aqui Alagoas. Agora eu vou selecionar o Piauí, Ctrl, Piauí. Lá já selecionei 2 feições. Sergipe. Lembrando que o Ctrl estava selecionado. Ele está jogando a seleção para cima porque essa opção aqui está marcada. Ó. Então, com essa ferramenta, com essa opção mover seleção para o topo, na medida que eu selecionar, ele vai jogando para cima. Vou procurar aqui a próxima feição que faz parte da região Nordeste, ó. Paraíba, já selecionei. Rio Grande do Norte, selecionei. Ceará, cadê? Está embaixo aqui. Ceará, selecionei. Maranhão deve estar para cima. Ah, ele tirou da ordem, não está mais em ordem. Então, Bahia, Ctrl, selecionei. Pernambuco, Ctrl, cliquei com o botão esquerdo do mouse. Faltam poucos, né? Acho que falta o Maranhão, é isso? Maranhão. As 9 unidades da federação que formam a região Nordeste. Depois que eu selecionei elas, ó, calculadora de campo, atualizar campo existente, clico aqui, ó, região. E agora sim, depois que eu marco aqui em cima, aspas simples, região Nordeste, aspas simples. Confiro, Nordeste, a escrita está ok, já apareceu aqui embaixo. Ó. Vou clicar aqui agora em OK. Deixa eu só ver se ele fez certinho. Fez. Então, para as feições da região Nordeste, ó, ele já criou também para mim aqui agora o nome. Vou tirar aqui a seleção, ó. Vou novamente jogar lá para baixo as que já tem nome para facilitar. Ó. Então, essas aqui já estão realizadas, agrupadas. Eu vou logo para a região Sul, que já tem o Paraná aqui, ó, selecionei. Só que a alternar edição aqui está ligada, eu vou desligar para eu não danificar o shapefile. Selecionei o Paraná, Ctrl no teclado, Santa Catarina, procura a próxima, que é o Rio Grande do Sul. Deixa eu ver se está para baixo, Rio Grande do Sul. Aperto o Ctrl, selecionei Rio Grande do Norte. Vamos de novo. A gente tem que estar bem atento para não fazer besteira, né? Deixa eu alargar isso aqui para facilitar a leitura. Paraná, Ctrl, Santa Catarina, Ctrl, Rio Grande do Sul. Selecionei os 3 estados, calculadora de campo, atualizar um campo existente, seleciono a coluna que eu quero atualizar, aspas simples, região Sul, aspas simples. Vou agora clicar em OK, já inseriu para mim na coluna região agora a palavra Sul. Falta agora selecionarmos aí a região Centro-Oeste, não é isso? Eu vou tirar aqui a seleção, ó. Já jogou lá para baixo. Ah, e falta Sudeste também. Mato Grosso, Ctrl, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ctrl, Distrito Federal, Ctrl, Goiás. Selecionei as 5 unidades da federação que fazem parte da região Centro-Oeste. Calculadora de campo, atualizar campo, clico aqui novamente em região, aspas simples, Centro-Oeste.
fecho aspas simples, confiro se o nome foi digitado corretamente. Se você não colocar aspas simples, não vai dar certo. Se você colocar aspas compostas, também não vai dar certo. Então você tem que digitar dessa forma. Ok, ele já digitou para mim aqui todos automaticamente a palavra Centro-Oeste. Vamos agora para a última região do Brasil. Já praticamente apareceu aqui em cima, ó, Rio de Janeiro. Deixa eu só desligar aqui porque eu tenho medo de danificar o shape. Ctrl Minas Gerais, Ctrl São Paulo, com o Ctrl pressionado, cliquei com o botão esquerdo no Espírito Santo. Selecionei aqui as unidades da federação da região Sudeste, calculadora de campo, atualizar campo, clico aqui, região, aspas simples, região Sudeste. Confiro a escrita, fecho aspas simples. Aqui em pré-visualização já aparece a palavra Sudeste, ó. Ok, pronto, deu certo. Ó. Digitou para mim aqui, apenas nas feições selecionadas, a palavra Sudeste. Aqui eu estou fazendo para poucas expressões, né? Mas suponha que você está fazendo aí, quer colocar a mesma palavra para 10.000 feições. Por meio desse mesmo procedimento, você consegue digitar aqui na tabela a palavra que você quer ou a frase que você quer rapidamente, instantaneamente, para a quantidade de feições que você tiver selecionado. Pronto, agora eu vou clicar aqui ó, em salvar, encerrar edição, desselecionar. Confiro aqui, ó, ele inseriu. Agora eu posso vir aqui, ó, vou pegar as propriedades, simbologia, vou colocar categorizado, valor, eu vou colocar a coluna que acabamos de criar, ó, regiões, classificar, vou excluir todos os outros, ó, confiro se as palavras estão certas, ó, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, aplicar, olha lá, ele já começou, já gerou para mim um mapa ó, com as regiões brasileiras, eu acabei de criar essa coluna e já está virando um mapa. Posso inserir a rotulação, ó, rótulos individuais, nome, vou querer que seja regiões ó, do Brasil, vou manter a fonte 10, aplicar, ó, se bem que ele colocou um para cada estado, né? Mas, enfim, eu poderia, por exemplo, dissolver, se eu não precisar do limite dos estados brasileiros. Eu posso dissolver agora essa coluna com base na palavra na coluna região, né? E eu inserir mais facilmente o rótulo caso eu queira. Ou então eu posso mexer também aqui nas opções de rótulo e fazer os ajustes para tentar colocar o rótulo em apenas no centro da área, por exemplo. Como não é o foco mostrar esse detalhe de rotulação, na verdade o que eu vou fazer é retirar isso aqui, porque nós já vamos avançar, né? Eu só queria mostrar para vocês. Pode falar? Professor, eu tenho uma dúvida que eu cheguei até a colocar no grupo, eu acho que ninguém respondeu. Fique Por exemplo, uma ação que a gente faz no QGIS, que nem agora, né? Tudo bem que, na verdade, você tirou o rótulo, né? Sim. Isso aí, se a gente quisesse colocar, teria que ir lá, né? Renderização, frases, não sei o que, e aí excluindo. Mas, às vezes, por exemplo, sem querer, se a gente exclui um título que a gente gostaria, um rótulo que a gente gostaria, tem como a gente reverter a última ação? Que nem quando a gente está no Word, quando você dá um Ctrl Z, sabe? Ou outros tipos de software, quando você dá um Ctrl Z, ele retroage na última ação, sabe? Tipo de uma exclusão, alguma coisa assim, algum último comando. O QGIS não tem isso, né? Você tem que recomeçar a ação, né? Para rótulo, eu já tentei várias vezes usar esse procedimento, eu não consegui. Para rótulo, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, deixa eu só colocar o rótulo novamente para mostrar para vocês uma coisa que eu erro muito. Eu apanho muito quando eu vou fazer isso aqui, quer ver? Ó, rótulos individuais, região. Ao invés de região, eu vou colocar o nome dos estados aqui, ó, pronto. Uma coisa que eu erro muito, às vezes eu quero fazer isso aqui, ó. Marca essa opção, ok, aplicar. E aí eu quero fazer só, por exemplo, o ajuste aqui, ó, por exemplo, do Rio Grande do Norte. Eu clico aqui, peço pelo nome e aí eu vou ajustar. Ajusto, arrasto. Às vezes, sem querer, eu venho aqui, ó, e ao invés de clicar no nome, eu clico na linha e faço essa besteira aqui, ó. Aí eu fico dando Ctrl Z, ó, ele não volta, ó. Para rótulo, infelizmente,
ele não desfaz pelo Ctrl Z muitos procedimentos. E nem arrastar o rótulo ele desfaz. Deixa eu ver se ele desfaz por aqui, ó. É porque, na verdade, um dos shapes eu tentei colocar o rótulo. Daí, eu não sei se uma hora eu selecionei para, tipo, não sei se era para tirar ou para substituir, aí, tipo, desapareceu o nome do estado. Chato. E eu não conseguia voltar. Aí eu tirei o shape, voltei o shape, deve ter, então, acho que pelo visto, talvez eu tenha até danificado o shape, pensando agora. Olha como o Porque rótulo aí é eu tirei, chato. ele desapareceu. Mas é isso. O rótulo, eu quero estudar um pouco mais rótulo. Pode ser que tenha, mas eu ainda não descobri. Mas olha esse erro aqui, ó. Eu estava corrigindo uma dissertação de mestrado, me orientando, que ela elaborou um monte de documentos cartográficos, né? E aí eu estava tentando fazer alguns ajustes em rótulo para ver se melhorava. Eu danificava essa linha, e depois eu tinha que começar o rótulo do zero. Às vezes eu tinha que tirar o shapefile, abrir ele novamente, porque assim, ele voltava de onde eu parei. Então o rótulo, ainda bem que você perguntou, talvez alguém esteja tendo aí essa mesma dor de cabeça, ó, é um problema. Olha lá a linha, ó, o que fez com ela. Eu arrastei o Distrito Federal, não consegui nem levar de volta mais. Olha lá, agora foi. Não, agora o Distrito Federal foi. Mas se eu arrastar a linha dele, ó, já era. Nossa, rótulo é muito ruim. Daí eu fiquei É, pensando, nossa, será que alguma ação a gente consegue dar um Ctrl Z, retornar a ação não vai. anterior? Porque no QGIS eu falei, meu Deus, o QGIS é meio implacável. Você errou, tipo, você começa Rótulo. de novo. Vetorização, o Ctrl Z funciona. Vetorização, Tá. adicionar nó, excluir nó, algumas coisas ele faz. Alguns procedimentos aqui em coluna, quando eu estou mexendo, alterando o shapefile, o Ctrl Z funciona. Mas para rótulo eu não consegui ainda. Tá bom, Infelizmente. perfeito. Perfeito, professor. Deixa eu só fechar aqui agora. Deixa eu só voltar aqui para onde eu estava. Parece que ele adicionou um monte. Não, voltou do jeito que. Desculpa, baguncei tudo aí, né? Não, tranquilo. Olha lá a bagunça que eu fiz aqui sem ver, ó. Olha o tanto de Ok. coluna que eu adicionei só de clicar lá, tá vendo? Deixa eu só desfazer aqui, peraí. Oh, meu Propriedades. Deus. Não se preocupe, eu vou tentar consertar mais rapidamente aqui, ó. Tirei os rótulos, ok. Vou me aproximar aqui novamente. Vou pegar a tabela de atributos. É bom quando essas coisas acontecem ao vivo, porque aí a gente tenta achar a solução, né? Mas, por exemplo, para excluir aquelas colunas lá, ó, eu só venho aqui, ó. Excluir campo. Eu juntei um monte de coisa aqui, ó. Olha lá, eu fui adicionando, ó. É como se eu tivesse feito uniões, tá vendo? Ó? Nossa. Nesse caso aqui, eu resolvo isso aqui assim, ó. Mais rapidamente, eu excluo ele. Vou lá novamente, ó. Não, mas aí tem que fazer tudo de novo, professor? Não, o que eu salvei fica. Aí eu localizo ele aqui, ó. Cópia. Olha lá, vou abrir a tabela de atributos, ó. Olha lá, voltei para as regiões, que é o que eu tinha salvo. E o que eu tinha adicionado, unido aqui sem querer, ó. Ele excluiu Mas, automaticamente mas, para mim. mas só não apareceu porque você não tinha salvo. Porque eu não tinha salvo. Se eu tivesse exportado para salvar, porque aquilo lá aparentemente era isso aqui, ó. Eu acho que era uma união, que eu fiz sem nem perceber. Ah, tá. Eu fui Porque você foi clicando ali, movimentando nas setas, ele foi e juntou nas isso. linhas. Para salvar esse tipo de coisa, eu tenho que clicar aqui, ó, exportar, guardar como e gerar um novo shapefile. Aí ele armazena. Ah, tá. Mas quando aparece aquele íconezinho, quando eu clico aqui e aparece aquele íconezinho aqui, ó, significa que não está salvo. Deixa eu só mostrar o ícone. Esse aqui, ó. Aparece esse ícone aqui de uniões, esse ícone aqui, ó. Quando eu clico aqui em excluir e aparece aqui na parte esquerda do nome, significa que não está salvo definitivamente na tabela ainda. Para salvar, eu tenho que fazer uma cópia do shapefile para ele gravar. Entendi. Aí, como eu percebi que tinha um símbolo lá, eu só excluí o shapefile, abri novamente e aparece basicamente o que eu tinha feito. Mas as regiões estão salvas aqui, ó. Então, esse é um procedimento Ai, que bom. de extrema importância, que é eu criar coluna e preencher lá pela tabela, a tabela de atributos pela calculadora de campo. Um outro procedimento que é muito importante,
A gente criar um dado do zero, se bem que lá na videoaula eu mostro primeiro criando no campo manual, eu crio a coluna, depois eu uso a calculadora de campo. Mas aqui funciona, ó. Cliquei na calculadora de campo, com o botão esquerdo, deixa eu só mostrar novamente, ó. Eu vim aqui, ó, abrir a calculadora de campo, cliquei com o botão esquerdo do mouse. Aqui tem que estar marcado, criar um novo campo, porque agora eu não vou atualizar a coluna, eu vou criar um campo novo. Não, evitem criar um campo virtual, porque eu ainda não testei isso aqui, eu não sei se está funcionando, se dá erro, mas evitem. A gente quer criar um novo campo e esse campo realmente não é virtual, ele vai aparecer aqui na tabela de atributos. Vamos agora dar um nome, eu vou colocar a palavra traço, eu quero que seja texto string e que tenha 80 caracteres. Pronto. Aqui agora, ó, aqui embaixo, eu vou digitar o seguinte, ó. Se bem que eu não sei se eu tinha que ter selecionado ali. Aspas simples, traço, aspas simples, foi, ó. Vou clicar em OK. Não precisou. Ele já criou para mim, ó, uma nova coluna com um traço. Eu quero que salve, eu vou clicar aqui em salvar, porque se der algum erro, isso aqui já está salvo. Agora, por que eu coloquei esse traço? Porque eu vou querer agora unir várias palavras que estão em colunas separadas em uma coluna só. Para isso, eu vou usar a ferramenta concatenar. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu mostrei como criar uma nova coluna manualmente e também como criar uma nova coluna ou atualizar uma nova coluna pela calculadora de campo. Agora eu vou mostrar para vocês como usar a calculadora de campo para concatenar campos, ou seja, unir textos de uma ou mais colunas. Então, olha como essa ferramenta aqui é legal. Ó. Eu venho aqui, deixa eu só encerrar aqui para eu não fazer bagunça. Abrir calculadora de campo. Agora, eu vou tentar criar aqui do zero, se bem que primeiro, um procedimento que eu tenho que fazer aqui é selecionar todas as feições. Eu estava fazendo um teste, sem selecionar ele estava dando erro, foi só selecionar ele funcionou. Agora sim. Então, só mostrar onde eu selecionei, ó. Eu vim aqui, ó, selecionar todas as feições, ó, selecionei todas as feições, agora sim, calculadora de campo. Eu vou agora criar um novo campo, que vai atualizar as 27 feições, e aqui eu vou colocar a palavra concatenar. Se bem que eu vou querer criar mais de um, vou criar concat1, que é de concatenar. Aqui eu vou colocar texto string, por precaução, pelo menos 80 caracteres. Agora, olhem só o que eu vou fazer, ó. Eu vou vir agora aqui, ó, nessa coluna campos e valores. Deixa eu só largar aqui para vocês verem com mais facilidade, ó. Campos e valores. E aí eu vou querer unir as seguintes colunas, ó. Primeiro eu vou colocar Piauí traço a sigla PI. Então vamos lá, ó. Eu venho aqui em campos e valores, então nome, cliquei duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Depois eu venho aqui e clico nessa opção aqui, ó, concatenação de string. Cliquei com o botão esquerdo do mouse, ele joga essa barra paralela aqui em cima. Agora eu quero colocar o traço para separar com um tracinho, então venho aqui agora, ó, um clique duplo em traço. Clico novamente em concatenar. E agora, para finalizar, eu quero colocar a sigla do estado, ó. Clique duplo, sigla. Aqui embaixo vocês conseguem perceber que ela já deu certo. Ó. Em uma coluna só, eu estou colocando informações de 3 colunas. Acre, traço, sigla. Só que percebam que acre, traço e sigla estão emendados. Como é que eu faço para desemendar isso aqui? Eu venho aqui no final desse concatenar, ó, tá piscando lá o meu cursor do mouse, eu cliquei com o botão esquerdo do mouse. Eu vou fazer o seguinte procedimento, ó. Eu vou clicar aspas simples, espaço no meu teclado, aspas simples de novo, concatenar. Perceba que aqui, ó, entre o acre e o traço, ele já deu um espaço. Para inserir agora o espaço entre o traço e o acre aqui embaixo, ó, eu venho depois do segundo concatenar aqui, ó, vou repetir o procedimento. Aspas simples, espaço no teclado, aspas simples, e aí eu clico novamente com o botão esquerdo na opção concatenar. Olha o que ele fez agora, ó. Acre, espaço, traço, sigla.
Quando eu clicar em OK, ó, depois que eu preencher todas essas informações e inserir essa fórmula, ó, eu vou clicar em OK. Ó. O que ele fez? Criou para mim aqui agora uma nova coluna, que ele pegou a informação que estava em nome, jogou aqui, a informação traço, colocou aqui no meio, e pegou sigla e colocou no final. Vou clicar aqui em salvar, pronto. Agora, com todas as feições selecionadas, eu vou fazer mais uma concatenação para mostrar. Ó. Abrir calculadora de campo. Eu vou pedir para criar uma nova coluna. Eu vou criar aqui concatenar 2, concat 2, texto string 80. Aqui em cima, ó, ele já vem marcado automático porque eu não estou atualizando o campo. Então ele já deixou, eu já estou com as feições selecionadas. Ele já marcou para mim atualizar as 27 feições e criar um novo campo. A nova coluna vai ter esse nome, o tipo de campo vai ser esse aqui, e esse aqui é a quantidade de caracteres que essa coluna vai comportar. Agora, suponha que eu queira fazer agora a junção da palavra Piauí, traço, e a região, Nordeste. Se quiser colocar mais, poderia. Eu vou resumir aqui para não ficar muito extenso. Então vamos lá. Ó. Depois que eu preencho as informações, ó, cliquei aqui no local da expressão, venho aqui em campos e valores, e aí eu começo a selecionar. Então eu quero que apareça a palavra nome do estado, concatenar, com o traço, que eu quero que fique separado. Cliquei 2 vezes com o botão esquerdo do mouse. Venho aqui, concatenar novamente. E agora eu vou inserir a última coluna. Eu quero que ele traga para cá a informação que está na coluna região. Cliquei 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, então essas são as informações. Já aparece aqui, ó, Acre-Norte. Então, para não ficar emendado, eu vou novamente, ó, parei o cursor do mouse depois do primeiro concatenar, aspas simples no teclado, espaço, aspas simples novamente, clico com o botão esquerdo do mouse em concatenar. Já separou aqui embaixo. Ó. Venho aqui, ó, depois de traço, no segundo concatenar que eu tinha inserido, aspas simples, espaço, aspas simples, concatenar novamente. Ó. Ele já separou. A palavra Acre não está mais emendada, o traço também não está mais emendado com as palavras. Eu clico em OK e automaticamente ó, ele cria para mim aqui, ó, Piauí, tracinho, Nordeste. Se eu tivesse uma coluna com a palavra região, eu ainda poderia colocar, por exemplo, Piauí, tracinho, região Nordeste. Então, eu consigo unir quantas colunas eu quiser em uma só por meio desse procedimento concatenar. Lembrando que vocês vão ter aí no módulo 4 uma atividade que vocês vão fazer isso para ruas. Vocês vão ver que é de extrema importância realizar esse procedimento para ruas. Os dados oficiais do IBGE, se a rua for muito grande, por exemplo, Rua Pedro Ludovico, numa coluna vai vir Rua, noutra coluna Pedro. Se tiver José, nessa coluna José Ludovico. Às vezes eu tenho que fazer uma concatenação para juntar várias colunas. E às vezes eu tenho que fazer esse procedimento por partes, para dar certo. Então vai ter um projeto orientado que vocês vão realizar esse procedimento na prática com ruas. Então, deixa eu só encerrar aqui agora. Tirar a seleção. Olha o tanto de coluna que eu criei por meio das ferramentas. Então, uma outra coisa era realizarmos aí a concatenação. Agora nós vamos unir campo de uma tabela para outra tabela. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou pegar as informações que estão aqui na tabela de atributos do Shapefile cópia 1. Vou abrir agora, vou fechar ele aqui. Ó. Vou mostrar a tabela de atributos do Shape a cópia 2. Ó. Não tem aquelas informações que criamos. Como é que eu faço para buscar as informações? Desse Shapefile aqui, ó, que está lá no Shape 1, na cópia 1, para o 2, para esse aqui. O procedimento é esse aqui. Ó. Eu venho aqui no Shape, onde eu quero fazer a importação, no caso é a cópia 2. Eu vou pegar as propriedades desse Shapefile. Ó. Eu vou vir aqui em Uniões, cliquei aqui com o botão esquerdo do mouse,
Vou clicar aqui em adicionar a nova união. Vai aparecer essa janelinha, ó, adicionar a união de vetor. Aqui, ó, eu vou puxar o shapefile onde eu vou buscar a informação. No caso, é a unidade da federação cópia 1. É daqui que eu vou buscar. Em seguida, eu tenho que indicar para o QGIS uma coluna que a informação seja a mesma nos dois shapefiles. Eu sei que essa informação geocódigo é a mesma nos dois shapefiles, porque eu fiz só uma cópia deles. Então essa informação é idêntica. Eu poderia usar nome? Poderia. Se eu não tivesse danificado o shapefile, eu poderia também, né? Se bem que aqui eu vou usar geocódigo só para exemplificar. Eu posso deixar essa informação aqui inicialmente na memória, né? E depois eu transformo isso para um shapefile definitivo. Agora eu vou marcar aqui, ó, Campos Unidos. Aqui eu vou buscar dentro das colunas da cópia 1 das unidades da federação os shapefiles que eu quero, perdão, as colunas que eu quero importar. Eu vou buscar região, traço, concat 1, concat 2. Aqui em prefixo, eu vou colocar uma palavra menor aqui, ó. Eu vou colocar importado, só para eu lembrar. Import, de importado, só para eu lembrar. Quando eu clicar em OK, ó, olha o que ele vai fazer. Ele criou agora para mim, ó. Deixa eu só fechar isso aqui. Eu vou clicar aqui em OK. Ele criou para mim, ó, as colunas região, traço, concat 1, concat 2. Como é que eu sei que essa informação foi importada? Eu personalizei para aparecer essa palavra import antes do nome. Se eu não quiser que apareça nada, deixa eu só mostrar aqui para vocês novamente. Ó. Opa. Olha lá, abri novamente. Ó. Se eu vim aqui e apagar aqui, ó, OK, aplicar, OK, ele tirou aquela palavra que eu tinha personalizado aqui, aquela palavra import. Eu vou deixar ela lá só para mostrar o próximo procedimento e já ficar mais fácil. Ó. Então, uniões, eu pego aqui a união, ó, em cima de configurações, clique duplo em cima dela com o botão esquerdo do mouse, ó. Vou vir aqui e vou colocar novamente, ó. Import, OK. Mudou novamente a palavra, inseriu novamente a palavra aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui ainda não está salvo, ó. Eu cliquei aqui em alternar modo de edição, eu vou clicar aqui em excluir campo. Perceba que para as palavras import região aparece aquele símbolo de unir lá, ó, de união. Então isso aqui ainda não está definitivo. Para isso aqui ficar definitivo, eu vou só fechar aqui, vou encerrar alternar edição. Eu tenho que clicar aqui com o botão direito do mouse, exportar, guardar elemento como. Então, para essa alteração ser definitiva, eu tenho que realizar esse procedimento. Antes, eu só quero mostrar aqui para vocês, ó, depois de unir campo, né, de um shapefile para o outro, como alterar os parâmetros lá no menu processamento. Então, às vezes, isso aqui está salvo permanente. Esse aqui eu consigo alterar, ó, que eu ainda não salvei o shapefile, alterando aqui as propriedades de união. Entretanto, esses aqui eu não consigo. Para alterar, eu tenho que fazer esse procedimento aqui. Ó. Vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse em processamento, caixa de ferramentas. Vou clicar novamente com o botão esquerdo do mouse. Eu já tinha deixado aqui que eu fiz o teste mais cedo. Ó. Você pode digitar aqui em cima, campo. Editar campo. Peraí, editar. Olha lá, editar campo. Ele aparece aqui. Ou então, ó, deixa eu apagar essa palavra aqui. Só você vir aqui, ó, seleciona. Cadê? Eita, aqui, tabela de vetores. Ó. Aqui, editar campo. Por aqui você acha também. Ó. Eu vou pesquisar lá em cima novamente, para quem quiser fazer lá. Ó, editar. Só digitar editar já aparece. Editar campo. Cliquei aqui com o botão esquerdo do mouse duas vezes. Ó. O que, que ele vai fazer? Vai abrir aqui agora para mim ó, uma série de opções que eu consigo fazer alterações no shapefile. Eu consigo, por exemplo, ó, se eu quiser mudar essa coluna de lugar, ó, vou jogar ela lá para o início, ó, ela vai ser a primeira. Executar.
Aí ele vai gerar um novo shapefile. Eita, peraí, já era para eu ter mostrado tudo. Olha lá, aqui no arquivo de saída, deixa eu pegar a tabela de atributos, ó. Agora sim, nesse aqui ele salvou tudo, ó. E agora a coluna região é a primeira. Só que, na verdade, a gente só clica lá quando termina. Deixa eu só excluir isso aqui, peraí. Deixa eu ir lá novamente. Aqui, editar campos. Voltei novamente, ó. Então vamos fazer tudo que a gente quer fazer aqui. Vou jogar a região lá para o início, ó. Pronto. Eu quero alterar o nome. Eu clico aqui, ó. Apago, deixo só região. Ah, eu quero consertar aqui embaixo. Eu quero que fique só concat 1, ó. Apago. Venho aqui, concat 2, ó. Apago. Ah, aqui é string. Eu quero aumentar de 80 para 100. Eu venho aqui e digito 100. Eu acho que agora vocês estão entendendo por que eu pedi para fazer uma cópia. Eu estou bagunçando todo o shapefile, ó. Aqui eu posso mudar, ó, de string para outra coisa. Eu não vou fazer isso porque aí eu posso danificar permanentemente esse dado, ó. Mas aqui poderia ser número inteiro, por exemplo, ó, 64 bits ou 32 bits. Eu vou deixar quieto que aí eu estou danificando demais, né? Uma outra coisa, ó, nome está em minúsculo. Eu posso vir aqui, ó, maiúsculo. Geometria, colocar maiúsculo. Então aqui eu consigo mudar todas essas informações, ó. Eu consigo inverter, né? Consigo mudar, consigo alterar o nome, apagar, eu consigo mudar a precisão, tudo isso aqui. Então eu consigo fazer essa, por exemplo, esse aqui região, ó, não, região, nome, geocódigo, já está inteiro. Eu não vou alterar para não bagunçar, aqui eu mudei sem querer, ó, geocódigo. Terminei. Eu vou pedir para ele salvar só como sendo um arquivo temporário. Para salvar a definitiva, eu teria que clicar aqui, ó, arquivo de saída, salvar no arquivo. Eu não vou fazer isso, eu vou deixar aqui em branco e vou clicar em executar, ó. Ele já processou, ó, já terminou o processamento, ó, menos de um segundo, fechar. Ele gerou para mim aqui um novo shapefile, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto, para voltar aqui a visualização mais fácil, ó. Ele gerou para mim aqui um novo shapefile, ele está aqui, ó. Eu vou pegar a tabela de atributos, deixa eu fechar essa aqui. Eu vou pegar a tabela de atributos dele, ó. Então ele salvou todas as alterações que eu fiz, ó. Jogou região para o início, coloquei aqui nome maiúsculo, região aqui o R está maiúsculo, ó. Tirei a palavra import aqui. Eu fiz uma série de ajustes, como se fosse nas configurações dos campos, das colunas da tabela de atributos. Então eu fiz aqui, ó, processamento, caixa de ferramentas. Eu digitei aqui editar campos. Aqui, ó. Então aqui eu fiz a alteração, né? Então basicamente, eu acho que era isso previsto na videoaula. Na videoaula 24. O último procedimento que eu queria mostrar para vocês, às vezes eu não quero fazer nenhuma alteração. Deixa eu só tirar isso aqui. Às vezes eu não quero fazer essas alterações. Deixa eu só pegar aqui novamente as propriedades. União. Eu vou deixar aqui tudo pronto. Vou tirar isso aqui, ó. Ok. Eu já vou gerar agora, ó, a tabela de atributos sem aqueles ajustes que eu precisava fazer. Ó lá. Vou acoplar aqui embaixo. Ó lá. Sem a palavra import. Eu não quero alterar aqui. Nesse caso, para salvar, ó, basta eu clicar aqui com o botão direito do mouse e exportar, guardar elemento como. Formato shapefile, nome do arquivo, 3 pontinhos. Aqui embaixo, ó, eu vou procurar aquela cópia 2, ó. Unida, que é o procedimento que eu realizei. Vou clicar em salvar, vou manter as demais configurações. Ok, ele já gerou para mim um novo shapefile. Eu só vou mostrar a tabela de atributos, ó. Acoplar aqui embaixo, com todas as alterações que eu fiz durante a união. Então, esses eram os procedimentos que iríamos rever, né? E também tirar dúvidas aí no encontro síncrono de hoje. Eu vou encerrar a gravação para facilitar subir lá para o YouTube. E em seguida eu vou tirar as dúvidas das pessoas que estão presentes aqui no encontro síncrono.